Eu me chamo Fábio Melquiades, eu sou engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal de São Carlos. Me formei em 2001, ingressei no curso de materiais da UFSCar no ano de 1997. Sou da turma da Materiais 97 da UFSCar. Eu costumo dizer que eu tive uma trajetória um pouco diferente da maior parte dos meus colegas que estudaram na mesma época comigo, pelo fato de que eu fiz um curso técnico em cerâmica antes de ingressar no curso de engenharia de materiais. Eu fui aluno do curso do Senai Mário Amato, em São Bernardo do Campo. Naquela época a gente fazia o curso técnico junto com o ensino médio, de maneira desde que muito jovem, quando eu tinha entre os meus 14 e 18 anos, eu fiz esse curso técnico em cerâmica do Senai Mário Amato. Esse curso foi muito importante para mim, porque ele despertou o meu interesse pela área de cerâmica, e foi por conta dele que eu fui buscar o curso de engenharia de materiais da UFSCar, que na época já era um curso muito renomado, o curso na época mais bem conceituado de engenharia de materiais do Brasil. E a maneira como eu me aproximei desse curso, na verdade, antes mesmo de prestar o vestibular para ingressar em engenharia de materiais, eu vim fazer o estágio do meu curso técnico do Senai Mário Amato no departamento de engenharia de materiais da UFSCar. Então, para me formar técnico em cerâmica, eu precisava cumprir um determinado número de horas de estágio. E havia um professor, que acabou se tornando uma pessoa determinante na minha trajetória profissional, um professor do departamento de engenharia de materiais da UFSCar, que estava concedendo um estágio, que ele estava buscando estagiários técnicos para a atividade de laboratório que ele desenvolvia naquela época. Então, em 1996, quando eu tinha 18 anos, um pouco antes de eu ingressar no curso de engenharia de materiais, eu vim realizar esse estágio do curso técnico no departamento de engenharia de materiais da UFSCar. Esse estágio foi realizado num laboratório, o nome do laboratório é LARC, Laboratório de Revestimentos Cerâmicos, é um laboratório que existe até hoje, que trabalhava com pesquisas voltadas para a área de revestimentos cerâmicos. Então eu tive no meu estágio a oportunidade de acompanhar uma série de pesquisas que eram realizadas nesse laboratório, e essas pesquisas na época já me impressionavam muito, já me interessei demais por elas nessa época já do meu estágio. E além disso, era um laboratório que sempre teve uma interação muito forte com o setor industrial, com as indústrias produtoras de pisos e revestimentos cerâmicos no Brasil. E esse laboratório prestava serviço para essas empresas através de atividades de extensão, de maneira que no meu estágio eu também já comecei a ter contato com uma série de empresas produtoras de pisos e de outros produtos aí da área de cerâmica, e acompanhar de perto, visitando empresas, tomando contato com profissionais que atuavam nessas empresas, dos problemas reais que aconteciam nas empresas. Isso acabou sendo muito importante para mim. Eu fiquei realmente encantado com esse estágio que eu realizei na época, de maneira que eu prestei o vestibular, entrei no curso de engenharia de materiais e durante toda a minha graduação eu continuei trabalhando no LARC. Fui aluno de iniciação científica, participei de inúmeros projetos de extensão universitária, segui visitando empresas, participando aí das consultorias que o professor Anselmo realizava nas empresas, e a gente acabou criando aí uma parceria muito bacana que se estendeu ao longo de muitos anos. Em termos de formação, isso para mim foi um diferencial muito grande. Eu pude somar toda a parte teórica que o curso, a formação básica que o curso nos dava e que, sem dúvida, contribuiu muito para a minha formação, mas eu pude conciliar isso com um conhecimento do segmento que eu tinha interesse de atuar, a indústria cerâmica, muito prático desde muito cedo. Então, quando eu me formei, eu conhecia muita gente do setor, eu tinha visitado muitas empresas, eu tinha contato com problemas industriais desde muito cedo. E quando eu me formei, eu buscava então trabalhar nesse segmento e fui contratado por uma das principais empresas de cerâmica do Brasil, que na verdade eu tinha feito primeiro também o estágio curricular do curso de engenharia de materiais nessa empresa e depois fui contratado nela, na Delta Cerâmica. Também acabou sendo uma experiência assim ímpar para mim, pelo fato de que o meu estágio eu fiz na matriz dessa empresa que estava localizada em Barra Bonita.
Mas quando eu fui contratado para uma unidade nova dessa empresa que estava sendo montada em Rio Claro. E quando eu cheguei, essa unidade nova tinha apenas 2 meses de vida. A empresa começou a funcionar em fevereiro de 2002 e eu iniciei minhas atividades em abril de 2002. Ou seja, era tudo muito novo nessa empresa e eu tive a chance de acompanhar muito de perto a implementação de uma série de controles, de processos e da consolidação propriamente dessa empresa, que era uma empresa muito jovem. Por ter também uma equipe pequena, porque era uma empresa nova, eu também tive a chance de trabalhar sempre na área industrial, mas em diversos setores dessa empresa. Então eu posso dizer que acompanhei desde reclamação do consumidor final, as atividades de saque, até a extração de matéria-prima nas jazidas da empresa, passando por todas as etapas do processo produtivo, mais ainda a parte de laboratório, que tinha mais a ver, inclusive, com a minha formação, com o meu histórico de laboratório pela área de engenharia de materiais. Aprendi muito nesses anos que eu trabalhei na Delta, conheci muita gente do setor também, e essa parte é muito importante para o desenvolvimento profissional nosso. Mas depois aí de aproximadamente 5 anos, um pouco menos disso, né, entre o meu estágio e o período que eu trabalhei como funcionário, eu fiquei 4 anos e meio trabalhando na Delta, e eu decidi mudar de ares, e no meio das discussões que rumo eu daria para a minha carreira, eu acabei retornando para São Carlos, a convite novamente do professor Anselmo Boschi, que me convidou para fazer pós-graduação no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Não foi uma decisão fácil, honestamente na época, inclusive soava para mim como um retrocesso na minha carreira, porque eu já estava inserido no mercado de trabalho e não fazia muito sentido para mim, quase 5 anos depois de estar trabalhando como funcionário numa empresa, retornar para a universidade. Entretanto, como eu mencionei, o LARC era um laboratório diferente, onde eu fui fazer a minha pós-graduação. De maneira que, além de fazer o meu mestrado, doutorado e depois o pós-doutorado, que eu acabei realizando sempre com orientação do mesmo professor, além de complementar a minha formação e tomar um contato muito mais profundo com a área acadêmica, publicação de artigos, apresentação de trabalhos em congressos internacionais, inclusive, o LARC continuava com uma atuação muito forte com a indústria cerâmica, essa indústria de pisos e revestimentos cerâmicos fundamentalmente. De maneira que eu tive muitas oportunidades de trabalhar em projetos durante todo o período da minha pós-graduação, ligados com problemas reais das empresas, problemas aplicados, buscando soluções para as empresas cerâmicas através de projetos de extensão e mesmo acompanhando os inúmeros trabalhos de mestrado e doutorado que eram desenvolvidos no laboratório, pois todos eles sempre tinham esse viés muito aplicado para buscar alternativas e contribuir com o desenvolvimento da indústria cerâmica no Brasil. Durante esse período, então, do mestrado e do doutorado, e mais o pós-doutorado, se passaram muitos anos, até o final do doutorado foram aproximadamente 6 anos, e aí surgiu uma nova etapa, uma outra possibilidade na minha carreira, que em discussões novamente com esse mesmo professor, a gente decidiu profissionalizar essa atividade que a gente fazia através da universidade, de prestação de serviço para a indústria cerâmica, com a criação de uma empresa. Então, nesse momento da minha carreira, também novamente surgiu uma experiência nova, relacionada com o empreendedorismo, que foi montar uma empresa para prestar serviços nos moldes que a gente fazia através da universidade, mas agora através de uma empresa privada. A gente enxergou, na verdade, uma oportunidade de negócio a partir dessas experiências da universidade e criou coragem para montar uma empresa e prestar serviço para a indústria cerâmica, uma empresa privada, fora da universidade, evidentemente. Então isso se deu em 2012, no final do meu doutorado, quando eu estava terminando ali minha formação acadêmica, e desde então eu atuo nessa empresa que se chama Centro de Revestimentos Cerâmicos, a gente chama de CRC. Essa empresa é uma empresa pequena, constituída atualmente aí por cerca de 10 pessoas ao todo. Algumas delas são sócias dessa empresa, inclusive eram todas elas pessoas que já também tinham formação dentro do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e tinham estudado, feito seus mestrados, doutorados nessa área.
e desde então a gente tem colocado em prática esse conhecimento que ao longo dos anos a gente foi acumulando, tentando se fazer útil para a indústria cerâmica. E é basicamente hoje dessa forma que eu atuo. Eu sou diretor técnico dessa empresa hoje e a gente segue muito em contato aí, trabalhando com as indústrias cerâmicas que hoje são os nossos clientes. Hoje no CRC a gente desenvolve 4 atividades diferentes para o setor. A gente tem a parte de venda de análises, então o CRC é um laboratório, a gente tem uma série de técnicas de caracterização de materiais cerâmicos que a gente oferta para os nossos clientes, mas a gente trabalha muito com desenvolvimento. Então esse, na verdade, eu diria que é a menina dos nossos olhos, é aquilo que a gente gosta de trabalhar, que são projetos novos, formulações de massa, reduções de custo, desenvolvimento de novos produtos, novos processos, buscando melhorias de qualidade, de competitividade das empresas que a gente presta serviço. Além dessas atividades, a gente também trabalha com consultoria e com treinamento para esses clientes que a gente atende, majoritariamente ligados para a indústria cerâmica. Para terminar, o que eu gostaria de dizer com relação à minha trajetória, alguns aspectos assim que eu entendo que foram determinantes para ter feito essa construção ao longo dos anos. A primeira delas, o que eu gosto de dizer, que é uma coisa muito particular da minha trajetória, eu gosto muito de realizar essas pontes entre áreas de conhecimento. Então é muito gratificante para mim hoje trabalhar no CRC e ter feito isso mesmo através da universidade ao longo dos anos, conforme eu contei nesse vídeo, identificar conhecimentos em áreas diferentes, ou, por exemplo, muitas vezes as pessoas nas empresas não têm contato com a literatura, com o conhecimento científico de uma determinada área, mas eles têm o conhecimento prático de aplicação diária, cotidiana, para a resolução de problemas que acontecem nas empresas. Fazer essa ponte entre o que existe na teoria e o que acontece na prática é aquilo que eu mais gosto de fazer. E eu poderia estender isso, inclusive, para falar de setores diferentes, que muitas vezes a gente presta serviço em empresas que não necessariamente são empresas de pisos e revestimentos, que é a maior especialidade, é o setor onde eu mais me aprimorei, mas às vezes a gente vai visitar uma empresa de um setor que não guarda nenhuma relação com a indústria de pisos, aparentemente, mas quando a gente começa a observar o processo, a gente começa a perceber, opa, pera lá, isso aqui se relaciona com aquela área de conhecimento, ou com aquela técnica de caracterização, ou com aquele aprendizado que a gente teve no contato com outro tipo de área, como por exemplo a indústria de pisos. Então isso me caracteriza muito na minha atuação profissional, procurar fazer essa ligação, seja entre os conhecimentos mais teóricos com a aplicação desses conhecimentos, ou mesmo procurar linkar essas realidades diferentes que a gente acaba entrando em contato por conta desse tipo de atividade que a gente faz, que a gente acaba tendo contato com empresas de naturezas muito diferentes. Uma outra questão que para mim foi muito importante no meu desenvolvimento, eu considero muito importante que a gente tenha habilidade, além da parte técnica, uma formação sólida, importante, a gente precisa saber lidar com gente. O engenheiro muitas vezes não é preparado para isso e o sucesso dele numa empresa muitas vezes depende da forma como ele se relaciona com as pessoas. Então, construir boas relações éticas, que a gente se orgulhe depois que a gente construiu, também nos ajuda nessa trajetória que a gente acaba desenvolvendo ao longo da nossa carreira profissional, e é uma recomendação que eu deixo para os futuros engenheiros. E eu não poderia deixar de dizer, com base na minha trajetória, acho que isso já fica implícito, que para mim foi muito importante, além da formação teórica, ter buscado atividades extracurriculares. No meu caso, essas atividades foram através dos laboratórios do LARC, que eu tive essa parceria durante toda a minha trajetória, mas que eu entendo que acabou sendo totalmente o diferencial da minha carreira, e eu recomendo muito para novos alunos que busquem essas atividades dentro dos cursos. Todos os cursos de engenharia certamente têm opções, talvez não exatamente com essa mesma particularidade que eu tive na minha carreira, mas certamente eles oferecem oportunidades que podem te ajudar a se diferenciar na sua formação. Além da formação teórica, você ter um contato com uma atividade diferente e que te torne um profissional mais completo.
Minha mensagem era essa, desejo boa sorte a todos que estejam assistindo esse vídeo.